Queridos irmãos, queridas irmãs, tanto a primeira leitura de hoje, como ainda mais o Evangelho, nos colocam diante de duas testemunhas corajosas da verdade. Dois homens. Na primeira leitura, Jeremias, o profeta. No Evangelho, João Batista, o precursor, aquele cuja missão foi preparar os caminhos para a vinda do Messias, ou seja, preparar os corações, chamando os homens e as mulheres à conversão, para que pudessem estar preparados para receber o reino de Deus que se manifestaria em Jesus Cristo. Ambos foram recebidos com dificuldades pela parte daqueles a quem eles se dirigiam. Dificuldades no sentido de rejeição mesmo. E rejeição porque a verdade que eles anunciavam era uma verdade incômoda. Trata-se, queridos irmãos, queridas irmãs, de uma constante na história da igreja, do cristianismo. Pois, no fundo, a verdade que a igreja anuncia, que tem um aspecto belíssimo, não há dúvida nenhuma, como, por exemplo, o fato de que somos amados por Deus, de que Deus é misericordioso, de que somos todos irmãos, de que Deus é amor e que é no amor que nós entramos em comunhão plena com Ele, que Ele tanto nos amou que enviou o Seu Filho. São mensagens que todos nós, de coração aberto, estamos dispostos a acolher, uma vez que é uma mensagem em si mesma, que é inspiradora. Porém, essa mesma mensagem tem também consigo, e não se pode separar, exigências. Se Deus é amor, se Deus enviou o seu Filho, se nós temos a chamada a estarmos em comunhão com Ele, essas verdades supõem da nossa parte uma mudança de vida, a fazer com que esse amor possa pautar cada uma das minhas ações. Falávamos ao início da missa da figura do santo que hoje a igreja comemora, Santo Afonso Maria de Ligório, que é o padroeiro da moral, ou seja, dessa ciência da teologia que busca estudar o comportamento do cristão no mundo. E qual é o critério? O critério é justamente esse que eu dizia: saber que recebi um tesouro inestimável, que é ser templo de Deus, que é estar unido com Deus. E essa realidade deve me levar a mudar de vida, a ter uma vida que não é outra coisa senão um reflexo da vida de Jesus. E aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, a verdade é que nem sempre estamos dispostos a acolher e a viver de modo consequente com essa realidade, porque exige mudança, exige deixar de lado muitos comportamentos que não estão de acordo com essa verdade. Não estamos aqui dizendo que quem vive contrário ao Evangelho em algum aspecto automaticamente está condenado, que é um demônio. Não é nada disso. Mas sim que a plenitude da vida cristã, que significa felicidade, supõe essa mudança de vida. E, voltando às leituras da missa de hoje, Jeremias e João Batista são exemplo de como às vezes anunciar essas verdades causa incômodo e às vezes podem levar à morte. No caso de Jeremias foi ameaçado. No caso de João Batista, chegou de fato a entregar a sua vida. E como eu dizia também, isso é uma constante na história da igreja. Por isso a igreja é tão perseguida. Por isso, na história, sempre houve e sempre haverá aqueles que querem calar a voz da igreja. Infelizmente, até dentro da própria igreja. Aqueles que, de repente, querem justificar os seus erros. Mas, enfim, a verdade sempre prevalece. E nós, eu e você, queridos irmãos, temos também que nos converter em testemunhas corajosas da verdade.
E como podemos, porque somos fracos, porque temos os nossos limites, qual é a fórmula? Eu diria que se pudéssemos um pouco encontrar uma fórmula, eu me permitiria dizer que é a seguinte: para que sejamos testemunhas corajosas da verdade do Evangelho, precisamos de uma pitada de coerência, de uma boa dose de perseverança e de um oceano de confiança. Uma pitada de coerência, uma boa dose de perseverança e um oceano de confiança. Em primeiro lugar, a coerência. A coerência significa constantemente fazer esse esforço para que a nossa vida realmente corresponda àquilo que nós acreditamos. Isso significa, eu diria, e sobretudo, em lutar contra algo que o Papa Francisco nos chama a atenção muitas vezes, que é o perigo da autorreferencialidade. Ou seja, quando eu me coloco como referência de tudo. É uma espécie, digamos, de egoísmo piorado. Porque todos somos egoístas pelo pecado original, mas a autorreferencialidade é um caminho já quase para o narcisismo. É quando tudo gira em torno de mim. E nada mais contrário a essa coerência de vida que somos chamados a ter como cristãos do que viver sempre com o mundo girando ao meu redor. Justamente porque o Evangelho me diz o contrário. Aquele que quiser ser o primeiro, que se faça o último. Que eu, como disse Jesus, não vim para ser servido, mas para servir. E é isso que nós devemos buscar. Em segundo lugar, perseverança. Perseverança não é outra coisa senão manter-nos constantes diante das dificuldades. Todos nós temos dificuldades na vida. Todos nós enfrentamos momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de perseguição em qualquer sentido. Às vezes a perseguição não é necessariamente uma pessoa que está contra mim, mas podem ser circunstâncias que são adversas, pode ser um momento de tribulação, mas, e sobretudo, perseverar significa sempre não querer pautar o meu falar, o meu agir com o que os outros estão pensando. Significa ser livre em definitiva. Então, perseverar é uma consequência da liberdade. Quando eu sou livre, eu vou perseverar com muito mais facilidade, porque eu não estou dependendo da opinião dos outros e muito menos me deixo abalar pelas circunstâncias adversas. E por fim, um oceano de confiança. Lembrar que no final das contas, quem nos dá a força é Deus. Ele vem sempre em nosso auxílio. Foi ele que deu coragem a Jeremias para que, mesmo ameaçado, anunciasse a verdade, a conversão, e que foi capaz, como nós vimos na primeira leitura, de convencer os que estavam diante dele. Escapou da morte. E ainda mais no caso de João Batista, essa confiança total de que a sua vida estava nas mãos de Deus e que era melhor perder a cabeça, como de fato literalmente perdeu em nome da verdade, do que se deixar corromper pelo medo à morte e no final acabar perdendo o mais importante que nós temos na nossa vida, que é a consciência tranquila. E somente confiando em Deus poderemos sempre ter a consciência tranquila, porque sabemos que Ele é o Senhor de tudo. E como Jesus disse, até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Portanto, nada acontece sem que Deus permita. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos então sempre caminhar nessa coerência, que possamos estar cheios de perseverança, sempre confiando em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.